Conversas e confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. No vídeo de hoje vamos desenvolver um pouco mais o conceito de estresse crônico e seus danos à saúde, especificamente a relação medo levando ao estresse crônico, que foi abordada no vídeo 5 de forma um pouco superficial. Ou seja, o medo como fonte de estresse. Vamos confabular? Antes que você se esqueça, dê seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva se não é inscrito e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nós vimos no vídeo 5 como o estresse crônico causa danos à saúde e como o medo é uma fonte poderosa de estresse. É assim, se eu sinto medo, independente da causa, meu organismo interpreta isso como uma ameaça e produz as reações de estresse. Portanto, se eu conseguir controlar meus medos, eu estressarei menos e adoecerei menos. Nós vamos tratar disso hoje e eu vou dar a vocês algumas ferramentas para ajudá-los a avaliar o medo, o pânico às vezes, que tomou conta da gente, que tomou conta das pessoas há 1 ano e meio e que não é causado pela pandemia, é um medo que nos é imposto. No desenvolver do vídeo vocês vão entender o que eu estou dizendo. E se você não se lembra do que foi tratado no vídeo 5, recomendo, volte lá e o reveja. Vai te ajudar a entender melhor este vídeo aqui. Bom, nosso assunto então vai girar em torno da relação medo levando ao estresse. Nós estamos vivendo uma pandemia do medo. Eu tenho observado no meu consultório uma mudança do perfil emocional dos meus pacientes por causa desse medo. Estou observando na prática essa sequência medo, estresse, doenças relacionadas ao estresse. E em grande parte o medo advém da falta de conhecimento. A falta de conhecimento sobre uma situação supostamente ameaçadora é uma coisa escravizante. O conhecimento liberta. Bom, vamos às ferramentas. Primeira ferramenta. Reconheça o seu perfil emocional e tente identificar se há algo a modificar para melhorar. Eu vou te ajudar. Você é o tipo de pessoa que, quando dá uma opinião a alguém, fica irritada se a sua opinião não é aceita? Você é o tipo de pessoa que fica enchendo a paciência do seu irmão gordo, barrigudo, bebedor de cerveja, porque ele não cuida da saúde? Mesmo você já tendo chamado a atenção dele para isso várias vezes, mesmo sendo ele adulto, em gozo das suas faculdades mentais? Você é o tipo de pessoa que, na tentativa de ajudar o outro com um problema, acaba tentando resolver o problema dele para ele? Bom, se você respondeu sim para as 3 perguntas, pode ser que você tenha uma tendência a ser uma pessoa controladora e deve estar sofrendo muito nessa pandemia, porque as pessoas controladoras sofrem com o que não conseguem controlar. Se algum parente seu se infectar, você talvez vá entrar em pânico. Você está deixando se afetar por algo que não depende de você e que nem cabe a você mudar. E antes que você me diga, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar, pau que nasce torto morre torto, eu já vou te rebatendo. Uma das coisas que nos diferencia dos animais é termos consciência de nossa capacidade de pensar. E a outra, você não é pau, você é gente. Segunda ferramenta, entenda as coisas como elas realmente são. Nem tudo é o que parece ser. Depois de quase 1 ano e meio de pandemia, eu tenho uma convicção. O pânico generalizado que estamos vivendo se deve não à pandemia, mas o que se diz dela, e que nem sempre corresponde à verdade. Querem ver? 3 coisas que vocês entenderam como realmente são: máscara facial, lavagem das mãos e distanciamento físico das pessoas diminui o risco de transmissão do vírus. Vejam que eu não uso mais o termo distanciamento social, é distanciamento físico.
Uma coisa que vocês não entenderam ainda: toda doença nova tende a desencadear na comunidade médica posicionamentos e entendimentos antagônicos. Isso é comum acontecer. E é normal que aconteça, porque a ciência é movida pelas dúvidas, não pelas certezas, pelas perguntas, não pelas respostas. Eu vou contar uma coisinha para vocês. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual eu sou membro, faz um congresso de cardiologia anual. E em todos os congressos acontecem várias mesas com o tema controvérsias, em que são debatidos diferentes temas sobre coisas que ainda não são consenso entre os especialistas. Controvérsias no tratamento das arritmias, controvérsias no uso do medicamento tal, controvérsias na indicação do exame tal, etc. Em que dois especialistas discutem um tema a partir de perspectivas opostas, conforme as convicções de cada um. E é assim que os consensos vão sendo construídos. E ninguém é xingado de nomes mal cheirosos por defender esta ou aquela conduta. O que acontece é uma discussão saudável. Existem consensos e controvérsias sobre a Covid-19. Já há consenso sobre como a doença evolui e sobre como tratar as complicações da doença. Mas ainda não há consenso sobre as possibilidades de tratamento no intervalo que vai entre a contaminação e o início do surgimento das complicações. Como também não há consenso sobre um tanto de outras coisas que têm sido apresentadas e defendidas como verdades irrefutáveis. Há divergências, o que é normal e saudável entre os médicos. O problema é que o que deveria ser substrato apenas para discussões científicas foi usurpado por políticos de todos os matizes, jornalistas, blogueiros, youtubers, pessoas comuns. Todos discutem tudo com propriedade, demonstrando certezas que os próprios cientistas ainda não têm. E você ganha o que com isso? Ganha mais medo, que vira desespero, que vira pânico, inundado que é diariamente pela imprensa e pelas suas redes sociais com as mais variadas opiniões sobre isso e aquilo. Sim, opiniões. As divergências serão sanadas pelos estudos que estão sendo feitos, e são muitos, pelas mãos do cientista. Eu não estou questionando ativismo político, não. Se você gosta de ver, ouvir ou participar de embates políticos, isso é uma coisa tranquila para você, ok. Continue se divertindo, isso não vai te fazer mal algum. Mas as discussões políticas envolvendo essa pandemia te estressam, te assustam, causam medo, pânico? Então desconsidere o que você está vendo e ouvindo. Acredite, confie só na ciência, que continua trabalhando arduamente para dominar a situação, e disso você se beneficiará com certeza. Você procuraria um dentista para te representar em juízo se precisasse entrar com uma ação na justiça? Contrataria um psicólogo para fazer o projeto de construção da sua casa? Você recorreria a um jornalista para te socorrer se começasse a sentir dor no peito? Entendeu, né? Cada um no seu quadrado, é assim que a banda toca. Se eu pudesse subir numa montanha e gritar aos quatro cantos do mundo, eu gritaria: deixem os profissionais de saúde trabalharem em paz. Estes sim podem afirmar que estão salvando vidas. Tem muita gente por aí afirmando isso sem poder comprovar. Outra coisa que vocês não entenderam, mas que a ciência já explicou. A maioria das pessoas que se infectam com o coronavírus vão se recuperar sem problema. Mas algumas, entretanto, desenvolvem uma resposta inflamatória generalizada que a ciência tenta entender como e por que acontece. Essa resposta é relacionada com a quantidade de vírus na pessoa e com a presença de algumas outras doenças, as comorbidades. Falando então só dos pacientes que complicam, nós temos a seguinte situação. O risco de evoluir para o óbito está relacionado com a idade e com a presença de comorbidades. Por exemplo, no extremo, um idoso obeso, diabético, portador de uma doença cardíaca grave,
tem um risco muito grande de evoluir mal se ele desenvolver as complicações, da mesma forma como teria se ele contraísse uma gripe, uma pneumonia bacteriana, uma infecção urinária, ou se tivesse que fazer uma cirurgia de grande porte. E no outro extremo, um jovem saudável que desenvolve as complicações da infecção tem uma chance muito grande de evoluir bem e sair andando do hospital. Então nós temos aqui duas coisas muito bem definidas. Ninguém morre da infecção, morre das complicações. E 2, não são só as complicações as responsáveis pelos óbitos. Outra coisa que vocês não entenderam ainda: as vacinas até agora desenvolvidas não dão proteção individual, mas proteção coletiva. Quando você tomou a vacina contra sarampo, por exemplo, você se imunizou contra um vírus do sarampo pro resto da sua vida. Não precisa de dose de reforço. Isso é um exemplo de proteção individual, mas não é o que ocorre no caso da vacina contra o coronavírus. As vacinas que nós temos aí até agora, elas diminuem o risco de infecção. E se a infecção acontecer, elas diminuem a gravidade da infecção. Por exemplo, vou pegar como exemplo a Coronavac, que tem uma eficácia de 50%. Hipoteticamente, um grupo de 100 pessoas, se 60 fossem se infectar, considerando, né, que nem todas as pessoas que têm contato com o vírus se infectam, nós teríamos aí então, nesse exemplo hipotético, um risco de 60% de infecção. Se as 100 pessoas tomam a vacina Coronavac, esse risco de infecção cai de 60 para 30 pessoas. E as outras 30 vacinadas que desenvolveram a infecção vão evoluir de uma forma mais leve. Claro. Então, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, vai aumentando o número de pessoas que se tornam menos suscetíveis ao vírus, ou seja, que correm menos risco de se infectar. Logo, o número de pessoas que se infectam vai diminuindo. Consequentemente, a quantidade de vírus circulando na sociedade também vai diminuindo. Diminuição da circulação do vírus significa diminuição da velocidade com que as mutações acontecem. Ou seja, um aumento progressivo do tempo necessário para surgir uma nova cepa perigosa do vírus. Esse processo vai continuar, até atingirmos uma situação de convivência harmoniosa com o vírus, com vacinações periódicas, como ocorre com o vírus da gripe, provavelmente vacinações anuais. Quando chegarmos nesse ponto, a pandemia terá chegado ao fim. Portanto, se você tem 30 e poucos anos, está ansioso, preocupado, porque a sua vez de vacinar ainda vai demorar, relaxa. Cada pessoa vacinada significa aumento da proteção para a sociedade como um todo, para ela e para você também. Terceira ferramenta: entenda o que as pessoas dizem e escrevem sobre a pandemia e não caiam em armadilhas, a começar pela imprensa. Depois que inventaram um tal de jornalismo opinativo, fica difícil a gente distinguir entre o que é um fato e o que é opinião. A imprensa emite opinião o tempo todo sobre tudo relacionado com a Covid-19. A propósito, dizer que o medicamento não tem eficácia comprovada é o mesmo que dizer medicamento de comprovada ineficácia? O que vocês acham? Bom, eu espero ter fornecido alguns elementos para ajudá-los a entender um pouco melhor as coisas como elas realmente são, não como as pessoas dizem que elas são. Sabe-se lá por que razões. Mas se tiver ficado alguma dúvida, ou se você tiver alguma pergunta, deixa aqui abaixo nos comentários que eu as apreciarei, com certeza. E olha, tudo que eu falei até aqui não é opinião minha, é o que já se produziu de conhecimento sobre a doença. Sobre aquilo que há consenso, que não há consenso, o que dizem os não especialistas são apenas opiniões, ativismo político, campanha política antecipada, prosopopeia flácida para a sonda de bovinos. Fique esperto, fuja das ciladas. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever se ainda não é inscrito e acionar o sininho para receber as notificações.
Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.